Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Amós capítulo 5, e daqui a pouquinho o capítulo de número 6, colocando em dia, sim, a meditação do nosso grupo Propósito. Aliás, seja bem-vindo, você que ingressou no nosso grupo. Nas últimas semanas tivemos vários irmãos chegando aí para participar conosco. Queria explicar para você rapidinho como funciona. Você lê um capítulo da Bíblia todos os dias e eu tenho a obrigação, tenho o compromisso de trazer aqui para você a meditação desse capítulo para que você possa entender melhor. Também, todos os dias, o pastor João Luciano tem orado com você e por você. Antes que o dia nasça, ele já está ali intercedendo pela sua vida. E nós temos incentivado a todos que nos ouvem a viver o ano de 2026 como se fosse o último. Todas as decisões, tudo que você precisa resolver, todas as decisões que você precisa tomar, meu irmão, tome no dia que se chame hoje, nesse ano, não deixe para o próximo. Você não sabe se terá esta oportunidade. Vamos lá, Amós capítulo 5. Nós temos aqui uma palavra dura do profeta à casa de Israel, mas necessária. Para a gente entender bem, só lembrar que o povo de Deus passou por uma divisão. Era um reino apenas, conhecido como Israel, 12 tribos, e essas tribos passam por uma divisão. 10 formam o reino norte, que se desliga ali da casa de Davi, é conhecido como Israel ou Efraim, e as outras tribos formam o reino sul, conhecido como Judá, reino de Judá. Também algumas vezes na Bíblia mencionam como a casa de Davi. Então preste atenção, meu irmão. Aqui nós temos o profeta trazendo uma palavra para o reino norte. Lembrando que o profeta Amós era um pastor de rebanho. Ele mesmo vai dizer isso no capítulo 7, que ele não é profeta nem da linhagem dos profetas, mas o Senhor tira de trás do rebanho e o manda a Israel, o reino norte, para profetizar aos seus irmãos. E ele traz uma palavra dura. Ele traz a seguinte palavra: caiu a virgem de Israel para nunca mais se levantar. Ele está dizendo que o juízo que viria sobre Israel seria definitivo. Presta atenção, meu irmão. Entendendo que havia dois reinos, o norte e o sul, quando o reino norte é levado cativo, Israel, esse reino nunca mais volta da forma que era. Alguns sobreviventes, alguns remanescentes vão retornar se juntando ao que sobrou do reino sul, que também seria levado cativo, mas após 70 anos iria retornar. Somente os remanescentes retornariam. E o Senhor usa o profeta para dizer de uma maneira clara: olha, não adianta vocês estarem vivendo um momento de prosperidade econômica, de conquistas. Era um momento que Amós estava vivendo ali. Amós profetizou um pouquinho antes de Oséias. Oséias, vamos dizer, ele viveu ali no auge da economia de Israel. Mas o Senhor descreve aquela nação como uma prostituta. E Amós vem dizer aqui já, de maneira antecipada para Israel, que o juízo que viria sobre ela seria definitivo. Ele diz: a cidade da qual saem 1000, conservará apenas 100. Daqui sai 100, apenas 10. Então, o profeta está mostrando que aquela grandeza, ela iria retroagir. A queda de Israel seria uma queda definitiva. Mas o Senhor, meu irmão, ele não tem prazer na queda de ninguém, ele não tem prazer na destruição do seu povo. Pelo contrário, ele quer que o seu povo o busque e tenha vida. É por isso que ele diz: busquem a mim, vocês viverão. Só que ele ao mesmo tempo diz: busquem a mim, mas não passem em Betel, não venham a Gilgal, que eram locais de culto. E por que o Senhor está dizendo isso? Ele está dizendo porque o culto que eles prestavam ali ao Senhor não era de coração. Eles iam ali apenas para praticar sacrifícios, mas sem nenhum tipo de sentimento, sem nenhum tipo de envolvimento, sem nenhum tipo de compromisso. E é por isso que o Senhor mais uma vez repete para eles: não vão lá prestar sacrifício, mas me busquem de coração e vocês viverão. Do contrário, o Senhor está dizendo, do contrário, vocês não vão prosperar. E por quê, meu irmão? Porque apesar deles estarem cultuando o Senhor tem uma causa contra eles. Eles cultuavam o Senhor com os lábios, mas na prática eles eram perversos. A Bíblia vai nos dizer no versículo 10 que eles odiavam ser repreendidos nos tribunais. Quando eles eram acusados de algum erro, eles odiavam. Quais eram os erros? Versículo 11 diz que eles pisavam os pobres e exigiam tributo do trigo e haviam construído casas luxuosas através dessa exploração, através dessa corrupção, as quais o Senhor prometeu que eles não iriam desfrutar, das quais eles não iriam desfrutar. O profeta continua dizendo: vocês afligem os justos, aceitam suborno, rejeitam causas dos necessitados do tribunal, portanto, a justiça estava torcida. Alguma semelhança com a nossa época, meu irmão? Nós estamos vivendo dias assim, onde quem tem alguma razão não tem a justiça ao seu favor, e aquele que não tem nenhuma parece que goza de toda proteção.
Por isso, numa época de tanta corrupção, diz o profeta, quem é prudente prefere ficar calado. Nós estamos vivendo no tempo em que o que nos impressiona, como dizia Martin Luther King, que o que nos impressiona não é o barulho dos perversos, mas o silêncio dos justos. Nós vimos o que está acontecendo e muitas vezes temos nos acovardado. Estamos com medo de sofrer também as consequências. E o Senhor vem dizer, busquem o Senhor e vocês viverão. E o que é buscar o Senhor? É de fato, meu irmão, ter um compromisso com Deus, Criador do céu e da terra, de tal maneira que eu vou buscar o bem e não o mal. Como diz o profeta, odeiem o mal e amem o bem. Porque senão, se nós não desviarmos do mal, o profeta traz aqui, vai faltar gente. Naquela época, quando alguém morria, eles contratavam os pranteadores. E a gente sabe que aqui no nosso país nós estamos vivendo uma escassez de mão de obra enorme. Não quero entrar nesse detalhe, mas é um fenômeno, não é só citar que a primeira vez que dois índices que não deveriam crescer simultaneamente estão crescendo. Cresce o número de desempregos, cresce o número de desempregado e cresce também ao mesmo tempo a oferta de mão de obra. O que a gente chega à conclusão? Que as pessoas não querem trabalhar. Então falta mão de obra especializada em todas as áreas. Preste atenção. Naquela época tinha os pranteadores profissionais, que eram contratados para chorar ali nos sepultamentos. Está dizendo que os lavradores vão ter que ser chamados para completar, porque não terão pessoas suficientes para chorar, tamanha será a perda. Aquele povo vivendo uma religiosidade falsa, vazia, uma religiosidade que não os mudava, pelo contrário, eles continuavam na prática da injustiça, ainda ousavam querer que viesse o dia do Senhor. Como muitos cristãos hoje, meu irmão, que são cristãos apenas de boca, desejam que venha o dia do Senhor. Você deseja mesmo isso, meu irmão? Você está preparado para encontrar-se com seu Deus? Aqui o profeta diz, ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? O dia do Senhor, ele diz, será um dia de trevas e não de luz. Será como se você fugisse do leão, porque os homens ali pensavam, nós temos o inimigo nos cercando, e se vier o Senhor vai nos salvar. É como se fugisse do leão e encontrasse um urso. É como se encostasse a mão na parede para descansar e fosse picado por uma cobra. Aqui diz, o dia será de trevas e não de luz. E aí, meu irmão, o Senhor traz uma palavra duríssima àquele povo e revela algo que nós podemos aplicar também nos nossos dias. O Senhor diz, eu odeio e desprezo as suas festas. O culto de vocês, para mim, não vale nada porque vocês estão fazendo tudo da boca para fora. Mesmo que vocês me ofereçam holocausto, oferta de cereais, ele diz, eu não me agradarei deles, eu não me agradarei. Afastem de mim o barulho das suas canções, porque eu não ouvirei a melodia do que vocês tocam. E ele traz aqui algo interessante, no versículo 25, ele diz assim, casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e oferta de cereais durante 40 anos no deserto? Vocês me adoraram durante 40 anos que eu tive sustentando vocês e livrando vocês da escravidão e dando vocês uma terra que emana leite e mel? O próprio Senhor responde dizendo, pelo contrário, enquanto eu estava cuidando de vocês, vocês estavam levando escondido o seu rei Sicute e Aquim, o seu Deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmo. Ou seja, o próprio Deus vem dizer, eu sei do seu adultério, eu sei que o coração de vocês nunca foi voltado para mim. E é por isso que a queda de Israel, que a queda da outrora virgem e agora adúltera, será definitiva. E ele diz, por isso eu vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Algumas aplicações aqui rapidinho. Meu irmão, não adianta você ser um crente de boca, mas não de prática. Não adianta, meu irmão, a gente falar que tem fé, mas a fé não nos muda. A fé não muda as nossas atitudes. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta, ela não existe. É apenas uma ilusão. E eu gostaria de perguntar para você, de uma maneira assim, bem objetiva, você diz crer, mas o que a sua fé mudou na sua vida? O que a sua fé trouxe de efeito prático em relação às pessoas que convivem com você? As pessoas que convivem com você são abençoadas pela sua presença? Você é alguém que faz a diferença? Ou você é alguém que não faz diferença nenhuma? Você estando ou não estando, não muda. Você, onde chega, promove a justiça. Você, onde chega, você conserta as coisas, você acerta as coisas, você torna planos os caminhos. Ou você é alguém que se acovarda, acha que mais prudente é ficar calado? Como é que você é, meu irmão? Reflita sobre isso, tome a decisão, tenha um compromisso verdadeiro com o Senhor, ande debaixo do temor do Senhor, porque Ele vai cuidar de você.
E não cultive no seu coração ídolos, porque o Senhor sabe onde está o seu coração, o Senhor sabe se o seu coração é inteiro dele. Que a gente fala assim, né? Buscar o Senhor de todo o coração. O que é buscar o Senhor de todo o coração? Tem gente que acha que é esforço. Não é esforço, meu irmão. Não é assim que você busca Deus, né? Ah, eu vou fazer força que eu vou buscar de todo o coração. É o seguinte, esvazie o seu coração, deixa ele vazio e peça a Deus para tomar conta dele. Esvazie sua confiança de qualquer outra coisa, não fique ansioso por coisa alguma e acredite que Deus é suficiente para sustentar a sua vida. É isso que Deus queria que Israel fizesse. Ele deu prova no deserto, mesmo assim, eles se apegaram a ídolos. Cuidado, meu irmão, cuidado para que você não perca essa oportunidade hoje de esvaziar o seu coração e dar ele somente para o Senhor. É o que ele deseja de mim, é o que ele deseja de você. Que Deus abençoe e até daqui a pouquinho para mais um capítulo das Escrituras.